As imagens a seguir foram gravadas do percurso de um ônibus que faz o trajeto do bairro do Benedito Bentes até o bairro Eustáquio Gomes, passando pela UFAL. Aqui nós temos imagens da entrada da UFAL. Nessas imagens dá para ver um fluxo de veículos bem fluido, sem nenhum tipo de congestionamento. Nota-se também a presença de uma passarela que ajuda os pedestres a transitarem de um lado ao outro dessa via. Nessas imagens próximas do Hospital Universitário, podemos ver a qualidade da via, que está possibilitando uma boa locomoção de pedestres e ciclistas, com bom espaçamento entre a ciclofaixa e a parte para os pedestres transitarem. Neste trecho, nota-se a má qualidade da calçada que é usada tanto por pedestres quanto por ciclistas. Dá para ver que o trecho não tem saneamento básico que possibilita uma boa locomoção de quem passa por esse caminho. Neste trecho vemos que mesmo quando a calçada está em boas condições de uso, ela é estreita demais para o uso de ciclistas e pedestres. Ao utilizarem ao mesmo tempo, diferente das próximas imagens que vemos uma calçada e ciclofaixa em boas condições e com bom espaçamento. Agora, vou mostrar um pouco sobre o aplicativo que foi desenvolvido para facilitar a mobilidade urbana, o Citamob, que uso diariamente para ir e voltar da UFAL. Ele é um facilitador para quem se locomove na cidade por meio de transporte público. Nele, dá para acompanhar os horários previstos em tempo real ou estimado que o ônibus irá passar, traçar rotas e favoritar as linhas, como também permite que o passageiro encontre veículos adaptados para cadeirantes e os ônibus com ar-condicionado, mais conhecido na cidade como o geladão. Também dá para localizar os pontos e acompanhar o percurso que cada ônibus faz passando pelos bairros. Cada pontinho desse é um ponto de ônibus. Esses são os pontos da UFAL e esses que estão em amarelo são os meus favoritados no aplicativo. Aqui dá para ver os horários previstos e o meu está avisando que já está chegando. Agora temos aqui o aplicativo Waze, baseado na navegação por GPS, que ajuda os usuários a chegarem ao seu destino. Ao abrir o aplicativo, ele mostra o mapa da localização do usuário e informa dando alertas sobre o trânsito em tempo real. Essa é a minha localização, e logo após abrir, ele informa que tem um buraco a 380 metros e a 1,1 km um carro parado. Como também informa se tiver acidentes nas vias, trânsito intenso ou moderado. Também mostra os usuários que estão conectados no aplicativo. Ao mostrar um pouco sobre os bairros da parte baixa próxima ao centro da cidade, é comum vermos algumas irregularidades no trânsito. Essa é a Rua Cabo Reis, no bairro da Ponta Grossa. O ponto que vemos na imagem fica sentido ao estádio Rei Pelé, no Trapiche da Barra. Nota-se que o ponto não está em boas condições para quem espera pelo seu transporte. E do outro lado, o carro estacionado, onde tem uma placa informando que é proibido estacionar. Aqui fica o outro lado da Rua Cabo Reis, sentido Lagoa Mundaú, e também o percurso que o ônibus faz para ir ao centro da cidade. O ponto de ônibus está apenas sinalizado pela placa de parada, onde os passageiros ficam em pé, no sol ou na chuva, sem nenhuma comodidade. Seguindo nessa mesma rua, sentido Trapiche da Barra, chegamos à Avenida Siqueira Campos, uma das principais e mais movimentadas avenidas. Essa via é marcada por uma ciclofaixa que vai do centro da cidade à Lagoa Mundaú, passando pelos bairros da Ponta Grossa, Prado, Trapiche da Barra e Vergel do Lago. Bom, aqui é os ônibus dos estudantes de Murici. Nesse dia estava um pouco vazio, mesmo assim temos alguns estudantes que estão em pé. Estamos aqui no Instituto Federal de Alagoas, campus Murici, na BR-104, e ao lado vocês podem ver uma feira popular, onde tem muita movimentação de feirantes e de carros, que inclusive estão estacionados de forma irregular. Bom, como vocês podem ver, estamos aqui em frente de uma escola e não existe nenhum tipo de sinalização ou faixa de pedestre.
também não tem passarela e tudo mais para que eles possam atravessar. E semáforo não tem. Só que tem um fato muito interessante que criaram uma passarela lá na frente, onde tem pouca movimentação, mas foi devido à abertura de uma fábrica. Ainda neste local, podemos observar como os carros atravessam de forma irregular, pois não tem sinalização, e é um perigo, já que temos aí tanto uma feira popular onde todo mundo da cidade praticamente vai fazer feira, também passa ônibus escolares e os próprios estudantes para ir para a escola. Então fica aí um descaso, né? Já teve diversos acidentes aí, atropelamento de idosos que estavam indo para a feira, pois os carros não param, as pessoas não respeitam, já que não tem sinal também. Ali onde estão aquelas pessoas, havia uma faixa de pedestres, porém ela foi totalmente apagada e não foi reacendida. Então eles simplesmente passam aí em frente dos carros, colocando sua vida em risco e tudo mais. E podemos ver aí que realmente em frente de uma escola, principalmente, aliás, duas escolas, tem uma que não está à mostra, mas temos aí uma escola que passa um adolescente de 16 anos no máximo. E daí fica esse descaso, né, colocando a vida das pessoas em risco, tanto de quem está a pé, de bicicleta, tanto com quem está dirigindo na própria BR. Aqui é a cidade de Frecheiras. Esta cidade tem aproximadamente 9.000 habitantes e ela não tem sinalização, como vocês estão vendo, não temos também semáforo e nem faixa de pedestre. Outra realidade também é que nós não temos rodoviária, e sim uma associação onde saem as complementares, as vans, para Maceió. Aqui vocês estão vendo que é a praça da entrada da cidade, temos a ponte sobre o rio e logo depois nós temos o ponto das complementares, as vans, que nos leva para Maceió. Eu me chamo Calil, eu estou aqui para fazer uma entrevista sobre o tema mobilidade urbana e como eu disse, já que você é do interior, mas como o pessoal que está assistindo não conhece, eu peço que você se apresente. Sou Thaíris Yasmin, Onde você mora? moro em Messias, faço curso aqui, o curso de pedagogia, licenciatura e faço terceiro período. Certo. Você já falou que mora em Messias. O transporte que você pega é disponibilizado pelo governo ou você tem que pagar? É disponibilizado. Certo. Então, as condições desse transporte, está em boas condições, tem ar-condicionado, não tem, ele vem sempre cheio. Qual é a condição do transporte e se puder da estrada também. Se você andar muito, se a estrada está em boas condições ou é muito buracada. Então, o transporte que a gente pega não tem nada disso, de ar, né? É uma coisa mais simples assim, do básico do básico que eles nos oferecem. E na questão do caminho, né, principalmente lá em Messias, a gente não tem ainda a sinalização em nenhuma área de lá. Então fica meio complicado na questão de, como é que se diz, da mobilidade de pedestres, nos engarrafamentos, né? Não que ocorra muito, porque a cidade é pequena e os nossos, como é que se diz, os meios de transportes, eles são bem limitados, assim. Não existe isso de fazer um trânsito tão grande, uma movimentação tão grande. E uma pergunta aqui, no caso do transporte que é disponibilizado, ele impacta em algum momento na sua jornada acadêmica, tipo, por questão de horário e tal, você precisa sair mais cedo, você chega mais tarde por conta do horário desse transporte que é disponibilizado? E no caso, se você perder também o transporte, quanto seria para ter condições de pagar ou não, você tem que esperar o próximo, e quanto tempo é de espera? então, na questão do transporte, a maior dificuldade de lá é quando quebra, porque agora mesmo a gente está sem um ônibus fixo, né? Então, algum tem que ser disponibilizados e às vezes isso interfere muito na questão do horário.
Como eu moro lá e às vezes pego algumas disciplinas que vão até tarde, eu tenho que usar o ônibus no horário da noite, né? Esperar o ônibus no horário da noite, que é às 10 horas. E também preciso, mesmo fazendo o curso no horário vespertino, né? E na questão, quando falta ônibus, eu tenho que vir pagando. Na grande maioria das vezes, ocorre de eu não ter o dinheiro, né? Mas a gente dá um jeito, como pode. E eles disponibilizam sim. Às vezes, quando não tem ônibus, né? Colocam uma Kombi, uma van. É isso, eles prestam alguns auxílios, mas em questão de dinheiro, não. Certo. Obrigado, Thaís. Thaís, desculpa.